Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Brasil, o lugar certo para você que tem uma visão de direita, onde a verdade é desvendada e a luta contra a narrativa da esquerda é constante. A verdade não tem viés, mas nosso objetivo aqui é claro, é Deus, pátria, família e liberdade. Se você é um apoiador do presidente Bolsonaro, já chega metendo o dedo no like, aproveite, não perca tempo e também já se inscreva em nosso canal. E sem mais enrolações, bora para o vídeo. Urgente, a BIM Paralela investigou pessoas da direita, até caminhoneiros e jornalistas. O deputado Gustavo Gayer disse que até ele foi monitorado em 2019 quando nem tinha mandato. Segundo ele, a BIM Paralela era do Lula e trabalhando contra Bolsonaro. Para tudo que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai gostar de assistir este vídeo. Acabou de explodir o próximo escândalo. Vai explodir agora na imprensa, você está vendo aqui de primeira mão. Um escândalo desse governo e vai deixar de forma escancarada a perseguição que a direita sofre no Brasil. Extremamente criminosa. Mas vamos lá. Existe uma tentativa de se criar uma narrativa de que existia um suposto BIM paralela que estava sendo usado pelo governo Bolsonaro para monitorar os seus adversários políticos. Pois bem, a pessoa que estava à frente do dispositivo de Israel, que tem o monitoramento do posicionamento dos celulares, o tal de Fortunato, Maurício Fortunato, foi exonerado da BIM. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Foi exonerado da BIM pelo Ramagem, depois que ele percebeu que esse cara estava fazendo algumas coisas suspeitas. Pois bem, esse cara foi exonerado e adivinha quem recontratou ele? Lula. Assim que o Lula chegou no poder, na cena do crime, ele chamou os criminosos de volta para a cena. Esse cara que foi exonerado por conta de uso indevido dessa ferramenta, foi convidado, foi contratado pelo governo Lula para voltar para o sistema agência de inteligência. E aí eu estou aqui agora e de repente eu recebo uma mensagem no meu celular de um repórter da Globo, preste atenção, essa mensagem eu acabei de receber. É o Eduardo Gonçalves, repórter do jornal O Globo em Brasília. Aqui ele mandou para minha assessora, né? Estava tentando entrar em contato com o deputado Gustavo Gayer, mas ele me mandou uma receita de bolo aqui, não entendi. Eu mando receita de bolo para todo mundo que é da imprensa, principalmente da Globo. Só que aí, olha o que ele escreveu embaixo. Apuramos que ele aparece como um dos monitorados pela BIM por meio do programa First Mile entre 2019 e 2020. Queria saber se ele gostaria de se posicionar sobre isso. Obviamente eu mandei receita de bolo de novo. Mas preste atenção nisso daqui. Eu estava sendo monitorado nos anos de 2019 e 2020. Só que tem um detalhe muito importante aí. Nos anos de 2019 e 2020, eu não tinha mandato, eu era um cidadão comum. Nenhuma autoridade política, nada. E o Bolsonaro nem sequer sabia que eu existia como ninguém ali do entorno dele. Eu era apenas um apoiador do presidente Bolsonaro nas redes sociais, mais nada. E sabe quem é que estava à frente da BIM nesse período em que eu estava sendo monitorado? Quem é que estava cuidando desse programa First Mile? Era esse cidadão aqui. Maurício Fortunato. Alvo da operação da PF, secretário da BIM é afastado do cargo após decisão de Moraes. Operação da Polícia Federal investiga o uso ilegal do sistema para espionar adversários de Jair Bolsonaro e jornalistas. Espera aí. Espionar adversários do Jair Messias Bolsonaro. Eu era um dos principais apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. O que é a prova? Que agora fica inegável. A BIM paralela existia, mas não para ajudar o governo. Ela existia para sabotar o governo Bolsonaro através deste cidadão. Se eu estava sendo monitorado como um apoiador do Bolsonaro, então ela não estava sendo usada para monitorar adversários, mas os apoiadores, ou seja, estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. E esse cara, na busca e apreensão que ele sofreu, olha o que encontraram na casa dele. 171 mil dólares. Isso aqui é o equivalente a 800 mil reais para um funcionário da BIM. Como que se encontra 171 mil dólares na casa desse cidadão? Para resumir e você poder compartilhar esse vídeo. A BIM paralela existiu,
mas ela existiu contra o governo, não a favor dele. Ela existiu para fornecer informações para a imprensa, para o judiciário, para a esquerda. Por que que a imprensa, por que que o judiciário, por que que a esquerda queria saber o meu posicionamento? Por que que eles estavam preocupados em saber onde eu estava? Sendo que eu era um apoiador do Bolsonaro, não tinha mandato, eu era um cidadão comum. A ABIN estava sendo usada para monitorar cidadãos comuns que apoiavam o presidente da República. E aí, esse cidadão foi exonerado pelo Ramagem, que sofreu busca e apreensão na tentativa de se criar uma narrativa de que ele tinha alguma coisa a ver com isso. A única coisa que ele teve a ver com isso é a tentativa de acabar com esse sistema. Agora, meus amigos, e esse cara foi recontratado pelo Lula. E daí, depois que ficou escancarado que eles estavam trabalhando, na verdade, pro Lula e pro PT, ele foi exonerado. Isso é um escândalo, gente. A ABIN sendo usada para sabotar o próprio governo e monitorar os apoiadores do governo. É por isso que o Bolsonaro disse em vários momentos, não confio na ABIN, não recebo inteligência da ABIN, e já falou isso em várias entrevistas. Por quê? Porque a ABIN estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo, porque agora é uma narrativa que não só vai cair por terra, mas é um tiro que sai pela culatra. Como todos os outros. Quem mandou matar Marielle, recorde de desmatamento, recorde de assassinatos, né, de genocídio dos Yanomamis, tudo, milícia digital, todas as narrativas, é impressionante, não falha uma. Na verdade, eram eles que estavam fazendo. Um abraço, compartilhe esse vídeo. Se Bolsonaro falar um ai do STF na Avenida Paulista, vai ser preso, teria dito um ministro da corte a jornal. Em matéria publicada nesta sexta-feira, o Lauro Jardim, do Globo, afirma que há um consenso entre os ministros e que se o ex-presidente Bolsonaro criticar asperamente a corte ou algum de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Segundo Lauro Jardim, um ministro chegou a dizer reservadamente que se falar um ai do Supremo, vai ser preso. O manifesto desse domingo tem o objetivo, conforme o próprio Bolsonaro, externar publicamente seu compromisso integral na defesa do Estado Democrático de Direito. Além disso, ele também vai se defender das acusações que tem recebido. No entanto, Lauro Jardim pontua que o ex-presidente não poderá mais dizer nada que se assemelhe a contrariar o judiciário. Enquanto isso, Bolsonaro prepara a cartada final para o próximo dia 25. Após comparecer na quinta na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento e permanecer calado, Bolsonaro recebeu muitas críticas, porém fez valer o seu direito e usou a estratégia correta, em razão da esdrúxula investigação completamente sem nexo e semi-secreta. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, fez questão de afirmar que o ex-presidente nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Bolsonaro sabe que o plano ainda é uma prisão meramente política. Agora a cartada final vem no domingo, dia 25. Bolsonaro quer mostrar para o sistema que ele tem o apoio da população e uma possível prisão política fariam com que seus apoiadores fossem às ruas em protesto. A intenção do ato na Paulista não é intimidar os poderes judiciários, no entanto mostrar que o povo apoia Bolsonaro e está atento caso cometam uma arbitrariedade contra o ex-presidente. O presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, pode ser preso por criticar o Supremo Tribunal Federal. Vejam qual foi a manchete do Globo. Foi a seguinte. A manchete foi, eu saquei aqui para ler para vocês. STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. STF não vai admitir críticas ao Supremo Tribunal Federal no ato de Bolsonaro. Gente, essa manchete, ela é absurda, mas vamos seguir. Nessa matéria consta ainda o seguinte trecho aqui que eu separei aqui para vocês, que eu vou ler, ó. Diz o seguinte, abre aspas, há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz o ministro do Supremo com ainda mais rigor. Se ele falar um ai do Supremo, vai preso. Fecha aspas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Esse deve ser o significado daquela democracia inabalada do slogan do STF. Democracia inabalada é quando ministros do Supremo usam a imprensa para intimidar e ameaçar as pessoas a não fazerem críticas ao Supremo. A primeira reação ao ler essa notícia é de espanto. Não espanto com o conteúdo, porque a gente já está vendo uma série de arbítrios do Supremo, embora o conteúdo seja absurdo, vamos tratar dele também. Mas faz tempo que a gente vê os ministros do Supremo usando a imprensa para mandar esse tipo de recado absurdo, inadequado, ilegal e abusivo. Agora, o meu espanto maior foi
continuar a ver jornalistas da dita imprensa profissional veicularem esse tipo de informação com naturalidade, sem críticas, sem constrangimentos, como se fosse algo absolutamente normal. Um ministro do Supremo, ou mais, um consenso de ministros do Supremo, dizer que vão prender alguém se essa pessoa criticar o Supremo Tribunal Federal. A questão dessa prisão do Bolsonaro, agora entrando no conteúdo do que falaram, é a seguinte: vão prender gente pelo quê? Vamos lidar aqui com duas hipóteses para entender o absurdo disso. A primeira hipótese é de que ele vai ser preso por criticar. Veja o que os ministros falaram, que foi reportado pelo colunista. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele xingar. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele injuriar. Eles não falaram que ele vai ser preso se ele caluniar. Não falaram que ele vai ser preso se ele atentar contra a democracia, convocar um golpe. Não. Falaram que ele vai ser preso se ele criticar. Presta atenção, gente. Criticar. A crítica, até onde eu saiba, não é proibida na nossa Constituição. Até fui reli a Constituição inteira hoje, procurando algo que eu perdi ao longo da minha vida, uma proibição da crítica, uma ordem de censura na Constituição, mas eu não achei. A crítica, até onde eu saiba, é protegida pela nossa Constituição. Eu li, estava lá, pelo menos hoje de manhã. Se não teve nenhuma mudança, e hoje que os ministros saibam, que eu não saiba, está lá como um direito fundamental, central da Constituição, a liberdade de expressão. Enquanto houver a Constituição Federal no Brasil, ninguém jamais vai poder ser preso por autoridade alguma por fazer uma crítica. Agora a questão é, ainda existe Constituição no Brasil? Ainda há juízes que respeitam as leis e a Constituição no Brasil, que estão lá no Supremo Tribunal Federal? Bom, essa primeira hipótese, então, é absurda, porque prender por crítica não dá. Isso é impossível, pelo menos no nosso direito, na nossa Constituição. Vamos, então, pensar na segunda hipótese de prisão. A segunda hipótese é de que Bolsonaro poderia ser preso ao criticar o STF de modo preventivo, seria uma prisão preventiva. Peraí, mas contudo, a prisão preventiva, ela depende que exista prova de que o crime aconteceu, a gente chama isso em direito de materialidade do crime, e prova de indícios de autoria, de que existem indícios de que aquela pessoa presa é autora de um crime. E quando estão presentes prova de existência do crime, indício de autoria, isso já gera uma acusação criminal formal pelo Ministério Público. Isso são os requisitos únicos que são exigidos para uma acusação formal. Então, se tem requisito para prisão, tem requisito para uma acusação. Mas não tem nenhuma acusação formal contra o presidente Bolsonaro. E o inquérito da Polícia Federal sequer foi concluído. E aí? Se Bolsonaro for preso no dia seguinte à manifestação e não houver demonstração clara desses requisitos legais para prisão preventiva, que estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, quem quiser abre e vê, exatamente o que eu falei. Vai ficar evidente para o Brasil e para o mundo que o STF prendeu o Bolsonaro por outro motivo fabricado, artificial, mas a razão real da prisão foi a crítica. Será um claro exemplo, mais um claro exemplo da prática do abuso de autoridade nas altas cortes do nosso país. Em conclusão, gente, para vocês entenderem, ou vão prender mesmo o Bolsonaro, com base num dessas duas hipóteses absurdas, ou vão prender muito, vão prender o Bolsonaro, e nesse caso isso é o maior absurdo do mundo, porque não tem como prender pelo direito, e então, nesse caso, se prenderem desses modos absurdos, fecha a porta do Brasil e o último que sair apaga a luz. Ou então, vamos levantar aqui uma outra hipótese, os ministros estão simplesmente querendo intimidar. Eles não vão prender, mas eles estão intimidando. E talvez a audiência agora, dessa semana, em que o Bolsonaro foi ouvido pela Polícia Federal, tenha tido, aliás, esse mesmo propósito, intimidar. Foi uma audiência marcada logo antes da manifestação. E, gente, de novo, ou isso é o maior absurdo do mundo, porque não tem fundamento nenhum para prisão, seja flagrante, seja prisão preventiva, ou então eles querem intimidar. Mas espera aí, se querem intimidar, gente, isso também é absurdo. Isso é constrangimento ilegal, aliás, um crime do Código Penal se eles querem intimidar. É você constranger alguém a fazer ou a não fazer algo sem que esse constrangimento tenha uma previsão em lei. Se você obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que isso seja uma exigência legal, isso é um crime do Código Penal. Então, ou eles estão realmente pensando em prender, isso é absurdo por todas as razões que a gente falou, ou então eles estão praticando eles mesmos um crime e intimidando, fazendo um crime de constrangimento ilegal. E estão, nesse caso, usando o peso da mão do Estado para calar. Isso é censura.
estão usando a proteção do anonimato ainda, com essa proteção do sigilo da fonte jornalístico, para praticar um crime. Isso é covardia. Isso é infâmia. Para finalizar, logo antes do programa começar, agora há pouco, a Veja soltou uma notícia de que, preste atenção, a Polícia Federal, isso é breaking news, a Polícia Federal vai infiltrar a manifestação na Paulista com agentes da Polícia Federal para verificar se vai haver tumulto ou irregularidades. Gente, essa notícia é mais um absurdo. É digna das piores ditaduras que existem no mundo. Quer dizer, então, que a Polícia Federal vai monitorar uma manifestação da oposição política? Que irregularidades que a Polícia Federal espera encontrar lá? Tumultos e crimes comuns que acontecem durante as manifestações, sejam furtos, assaltos, vandalismos, são reprimidos por outra polícia, que é a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva no Brasil. A Polícia Federal só tem jurisdição, só tem competência para investigar fatos criminosos que afetem os bens da União. Então, como é que a Polícia Federal vai para a Paulista monitorar a manifestação? Tudo indica que é mais um ato de intimidação do sistema dessa polícia de Lula. Muita gente reunida nesse ato e, claro, deve ter muito mais, né, Cris? A gente vai atualizando aos poucos aí. Sim, tem um vídeo rolando aí que já está meio viralizado também, com dezenas de deputados, dezenas mesmo, dizendo dia 25 estarei na Paulista estarei dia 25, enfim, troca um pouco ali a forma de dizer, mas o recado é esse. Dezenas mesmo, tem muitos dos deputados conhecidos, praticamente todos, Carla Zambelli, Gustavo Gaia, Júlia Zanata, Carol de Tone, toda a base que era do presidente Bolsonaro, e que hoje é oposição a Lula, obviamente, tá nesse contexto. E tem um monte que a gente não ouve tanto. Alguns a gente conhece a fisionomia, já viu em alguma entrevista, mas não lembra o nome. Outros a gente sabe de qual estado é, mas não sabe quem é. Todos eles estão nesse vídeo. Então é um vídeo longo até e que está sendo compartilhado aí, já está nas redes sociais de vários deles e tudo mais. Dos senadores eu não tenho visto essa movimentação, mas eu tenho informação de já cerca de 20 senadores confirmados. E governadores, de fato, essa mesma reportagem da Gazeta do Povo que é de ontem, ainda não tinha a confirmação do Cláudio Castro. Cita o Jorginho Melo, Tarcísio, Ronaldo Caiado, e não cita o Cláudio Castro, que já confirmou. Então, 4, para mim que pode aparecer até mais. Mas, assim, essa altura do campeonato, pouco importa o número. O que é mais expressivo é que não são só parlamentares do PL. Tem União Brasil, tem republicanos que já se bandeou esteve na base do presidente Bolsonaro na época da campanha eleitoral, quando ele tentou a reeleição. Mas tão logo começou o governo Lula, fisiologismo, me chama que eu vou, né? Foram lá, sentaram no colo do Lula em troca de ministérios. Tanto que teve aquela mulherada demitida, né, Ana Moser? O pessoal que, né, tava cheio de mulher no ministério. Não, era só para inglês ver. É só para os abobalhados acharem que era um ministério da inclusão. Na hora que precisou, as primeiras que ele mandou pastar foram as mulheres. Não mandou pastar, ele mandou pastar com dinheiro. Que isso tem um outro nome também, né? A gente conhece por outro nome, quando se refere à mulher. Mas Ana Moser aceitou ficar quietinha 6 meses, ganhando salário sem trabalhar. Dinheiro público, viu, pessoal? Dinheiro público que está se esvaindo nesse ralo aí, não produz um único retorno para a sociedade, apenas e tão somente para ficar quieta e não reclamar, que é uma mulher que foi demitida sem justificativa para abrigar um outro cupincha do centrão fisiológico, mas foi lá, os republicanos enfim, o União, os outros partidos aí que entraram no colo do governo Lula, foram lá ocupar ministérios. Então, e é importante quando a gente vê alguns desses agora indo se manifestar, porque o nível da ditadura, da hipocrisia, não dá nem para dizer que é 2 pesos e 2 medidas. Só tem peso para um lado. Para o outro lado não tem nem peso, tem preso sendo solto aos montes ou fugindo, né? Também fogem porque, gente, primeira coisa que o novo ministro da Justiça fala na sua primeira entrevista coletiva primeiramente, vamos lembrar que é terça-feira de carnaval. Só faltou dizer com todas as letras, na terça-feira de carnaval tudo pode, inclusive, abrir as portas do presídio federal para preso em presídio de segurança máxima sair como bem entender. Então é aquela história de tratar os idiotas como idiotas, que é isso que eles fazem com os petistas. Porque para nós, essa conversinha nunca colou e não vai colar agora. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.